Bom dia, meus irmãos. Ô Jesus querido, glória a Deus. Hoje é quarta-feira, nosso primeiro dia no nosso propósito coletivo do jejum de Esther. Hoje nós iniciamos os 3 dias sem comer. Vamos nos abster de todo tipo de alimento, ficar somente com a água. Tenho certeza que todos vão conseguir, tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que a maioria acredita que vai ser. Hoje, então, é quarta-feira, dia 25 de fevereiro, e eu queria, antes de falar sobre o nosso devocional, o assunto do devocional em si, eu queria comentar um pouquinho a respeito de jejum bíblico, para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está, para que a gente tenha a nossa mente refrescada a respeito daquilo que a gente está vivendo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que jejum não é um ritual na Bíblia, o jejum bíblico, pelo menos, né? Não é um ritual para que a gente fique mais forte, mais poderoso, mais ungido, mais santo. Não. O jejum bíblico, ele sempre teve a característica de demonstrar, de apresentar dependência, humilhação e busca ao Senhor. Isso é o princípio de todo o jejum bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto na Nova Aliança, quanto no Novo Testamento. Eu queria ler aqui um texto de Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, ó: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui, Deus está esclarecendo para a gente, a palavra está esclarecendo que a intenção de Deus, o que Ele espera da gente, é que nós nos arrependamos interiormente, verdadeiramente, do nosso coração. Quando Deus fala que Ele quer que a gente se arrependa de coração, a intenção é: arrependam-se naquilo que vocês são de verdade. O coração simboliza o que eu sou de fato. As vestes simbolizam aquilo que é aparente. Então Deus não quer que a gente tenha cara de jejum. Deus não quer que a gente tenha aparência de quem está jejuando. Inclusive tem um texto que fala: quando vocês jejuarem, não deixam resplandecer, aparecer isso no rosto de vocês. Lavem o rosto, né? Fique firme. Não façam como os fariseus, que vão fazer as suas orações em praças e ficam gritando, dizendo, né? Falando: ó Senhor, eu sou isso e tal. Então, por quê? Porque Deus quer que a gente mova os nossos corações. É o nosso coração que precisa ser rasgado. No quê? Independência, humilhação e busca. A igreja primitiva, irmãos, que é a nossa igreja, que é nós somos a continuidade daquilo que a igreja primitiva é. A igreja primitiva orava e jejuava para tudo. A igreja primitiva orava para buscar direção. A igreja primitiva orava para clamar ao Senhor. A igreja primitiva para tomar decisões, inclusive ministeriais. Quando alguém era escolhido ministerialmente, havia jejum e oração para tomar essa decisão. Eu queria ler aqui dois textos eu quero ler de Atos. Atos capítulo 13, versículo 2, e depois Atos 14, 23. O Atos 13, 2 diz assim, ó: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. O Atos 14, 23 diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqueles que haviam crido foram despertados para o ministério e só foram enviados em jejum e em oração. A imposição de mãos, né, que eu sempre falo, que está lá em Hebreus capítulo 6. Então, nesses 3 dias, eu queria conversar sobre as 3 principais intenções do jejum de Esther. Claro que, ao meu ver, né? Cada um que for ler o livro de Esther vai ter a sua interpretação e com certeza vai achar intenções, vai achar outras revelações. Isso não tem problema nenhum.
porque a Bíblia é viva e é infinita. Mas, ao meu ver, a gente tem 3 intenções no livro de Esther por causa desse jejum. A primeira é unir o povo em clamor e dependência ao Senhor. A segunda, buscar favor e intervenção divina. E a terceira, quebrantar-se para uma mudança de destino. Então, a primeira é unir o povo em clamor e dependência. Para mim, unidade, clamor e dependência são a base dos acontecimentos espirituais. Não há uma movimentação espiritual sem a unidade, sem clamor e sem dependência ao Senhor. Então, primeiro a gente tem que estar unido, depois a gente clama e depois a gente depende, porque é o Senhor quem movimenta todas as coisas. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Então aqui a gente tem os 3 fatores: unidade, o clamor e a dependência. Na unidade, Esther chama o povo, ela diz para Mordecai, né? Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz. Eu prefiro a tradução Mordecai, porque é muito mais próxima do hebraico para mim, pelo que eu consigo entender. Então, a resposta de Esther para Mordecai a primeira é: ajuntai todos os judeus que estão em Suzã. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, a gente percebe aquela situação em que eles estavam esperando a promessa de Cristo e eles esperavam unânimes em oração. Deus, irmãos, ele age na unidade. Por quê? Porque ele não é um Deus de confusão. A palavra confusão, ela vem de uma raiz que quer dizer com, que é junto, e misturar e espalhar. Ou seja, tem o hábito, né? A gente ouviu, tem uma galera que tem o hábito de dizer assim: estamos juntos e misturados, estamos juntos e misturados. Então nós não somos um povo que estamos juntos e misturados, nós somos um povo que vive em unidade. Por quê? Porque quem está misturado ou só junto ainda corre o risco de cada um ter a sua concepção, o seu desejo, a sua busca, mas quando nós estamos em unidade, aí de fato nós somos um. E aí o Senhor age nesse lugar. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é um Espírito que não age em lugares de confusão. Então a unidade não é só a gente estar junto para o nosso clamor ser mais forte. Não, é a gente estar em unidade de acordo com aquilo que o Senhor quer nos passar. Aquilo que o Senhor quer derramar, Deus vai derramar. Deus é Deus que fala de tempo em tempo. Deus não fala muitas coisas. Deus fala uma coisa só. Deus sempre tem uma prioridade na terra. Deus sempre tem uma prioridade a comunicar. Então, por isso que todos nós precisamos estar unânimes, voltados para a voz do Senhor e esperando aquilo que Ele tem para nos dizer e nos orientar. No clamor, quando ela diz, orai por mim, ou seja, todos vão interceder por ela. Em Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava unida, unânime, ou seja, a igreja era uma em favor de Pedro, que estava preso. Dependência, quando Esther diz, se eu perecer, pereci. E aí a gente lembra do episódio, mais uma vez, dos homens na fornalha, dos 3 amigos de Daniel, que disseram para o rei, rei, nós não vamos adorar essa estátua que o Senhor fez. O nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos no mesmo lugar. Porque eles perseverariam, eles eram perseverantes. Então, por que eles eram perseverantes? Porque eles dependiam do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, vou repetir,
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, os seus próprios problemas. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, dependência começa com prioridade espiritual. A nossa dependência ao Senhor começa com a nossa prioridade espiritual. Jesus disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Então que nós possamos nesse dia meditar e orar a Deus pela unidade, porque nós estamos juntos nesse propósito, que nosso coração tenha os momentos de clamor, de oração e de intercessão pelas coisas, pelos propósitos pessoais, mas também pelos propósitos coletivos. Até porque, irmão, o teu propósito pessoal é parte do propósito coletivo. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, Ele está fazendo porque Ele tem um lugar para ti na coletividade. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça, continue nos fortalecendo, em nome de Jesus, que o teu dia seja abençoado, que o teu dia seja fortalecido e fica firme nessas três intenções, que o Senhor com certeza nos abençoará. Em nome de Jesus. Bom dia.